Eu sou neta do José Osterne da Costa, que eu sei que a geração mais nova não conhece, mas uma geração atrás, com certeza todo mundo conhece, porque meu avô ele era rezador e ele era famoso pelas proezas de curar. Ele curava as pessoas através da reza e, entre outras coisas, ele apagava fogo, ele curava animais. E a reza, benzer, foi uma herança que ele deixou, não só para mim, mas para qualquer pessoa que tivesse interesse em aprender. E começa daí, começa de eu crescer, vendo o meu avô curar as pessoas através da reza e ver o quão incrível a fé poderia se tornar nas mãos de alguém que nasceu com um dom para curar. Zé Osterne tinha amor, amor por rezar. Podia ser de madrugada, à tarde, à noite. Toda hora Zé Osterne rezava. Eu presenciei muitas vezes as pessoas chegando de madrugada, chamando Zé Osterne para ir rezar em criança, que estava com dor de cólica. Zé Osterne nunca disse assim, nunca reclamou. Ele tinha prazer. Se chegasse alguém na casa dele, pedindo para rezar numa criança, num adulto, ele estivesse jantando, ele parava de jantar e ia rezar. Se ele estivesse trabalhando na roça, mandava alguém chamar, Zé Osterne vinha e ia rezar. Ele subia num carro do pau de arara, que a gente chamava, os carros de feira, vinha para a cidade rezar em criança. Tudo isso daí, chegava aqui, fazia era fila, para Zé Osterne rezar em criança aqui. O pessoal já sabia que ele vinha no dia da feira, Zé Osterne, reza em meu filho, rezava. Ele saía nas casas, não era o pessoal que ia na casa dele, ele vinha nas casas rezar nas crianças. Ele tinha amor, ele tinha prazer. Uma coisa que ele tinha na vida era rezar. Não só rezar em criança, mas ir para a igreja. Todo dia da vida dele rezava, antes de dormir e quando se levantava. O meu avô, ele não sabia ler nem escrever, mas perde-se a conta das orações que ele tinha decorado. Antigamente não tinha esse meio que hoje é conhecido, todo mundo estuda, todo mundo tem seus aparelhos, tem a medicina. Na época não tinha, eram as pessoas por região que faziam essas coisas. E conhecido mesmo, Zé Osterne da Costa, foi na reza. Então, para ele rezar, ele tinha, vamos supor, o ramo. Ele rezava de quebranto, que é isso aqui, o ramo. Ele pegava os 3 raminhos dele, era a parte que ele rezava de quebranto. Essa pedra aqui, ele rezava, curava os animais. Se alguém chamasse ele na roça, ele visse o rastro do animal, ele pegava uma pedra na posição que ela estava aqui, ele rezava e a maneira de colocar ela só virava o lado que estava para baixo, ficava para cima, curava o animal. As 3 pedrinhas, ele rezava de triadura. Geralmente a gente que joga futebol se machuca do tornozelo, do joelho, de uma mão. Era as 3 pedrinhas dele rezar. Ele pegava uma, passava no local, a segunda, a terceira, rezava de triadura. A cabaça, por exemplo, meu avô utilizava para rezar no umbigo de recém-nascido, quando o umbigo ele não tinha uma cicatrização boa. Então acabava que havia o crescimento. E aí é uma coisa interessante porque ele rezava com os 3 pedacinhos de cabaça, ele fazia um buraco na umburana e à medida que a umburana ela ia cicatrizando e fechando, o umbigo do recém-nascido ele ia cicatrizando também. Os pedacinhos de cabaça, a menina até já falou, Artuano, mas eu vou explicar. Era o que ele rezava de hérnia. Inclusive eu tenho até exemplo aqui. O Apris do Bar, ele rezou na hérnia dele, no esôfago, e ele já constatou que fez um exame e curou. A Francisca, esposa do Antônio que lava carro também, ele rezou no esôfago e fez um exame, já constatou que se curou. E a última pessoa que ele rezou no umbigo, que estava com a hérnia, foi Ana Clara. Também está curada. Isso aqui ele só rezava na lua minguante. Ele rezava na criança, tinha o horário certo, antes do sol se pôr e não cedo demais. Era uns 5, 5 e meia. Aí ele rezava com os caquinhos de cuia, e lá na imburana, cortava o tamanho que era um desse aqui e colocava os 3 lá. A alga
ele rezava, as pessoas chegavam, Zé Osterno, estou com dor de cabeça. Então a gente chamava de sol. Hoje tem a medicina, é enxaqueca e outras coisas, ele chamava de sol. Ele colocava a garrafinha na cabeça da pessoa, virava assim e rezava. E ela não derramava água, ficava do mesmo jeito que ele colocava. Com a garrafa também, ele tinha uma experiência na fogueira de São João. Ele cavava 1,5 palmo de fundura, colocava a garrafa tampada aqui. Se ela derramasse água, o inverno seria bom, naquele ano que ele colocou a garrafa ali. Se não derramasse, o inverno seria ruim. Ele sempre fazia essa experiência todo ano na fogueira de São João. Aí eu trouxe outro exemplo, que é as cinzas da fogueira de São João. Essas cinzas elas são recolhidas todo ano. Elas ainda são do material que o meu avô utilizava, né? Todo ano a gente faz as fogueiras de São João. E aí todo ano ela retirar essa cinza e ela era muito utilizada para uma doença que vocês vão conhecer como... como se fosse uma alergia de pele, a gente chama de cobreiro, ou zipa, que é uma cicatrização da pele. Todo ano ele guardava essa cinza para rezar em cobreiro, isipele e pano branco, como as pessoas chamavam de primeiro, que eram as manchas que saíam no corpo da pessoa. Ele só rezava com a cinza da fogueira de São João. Isso aqui é um imbira. Ele rezava, curava os animais. Se alguém dissesse, Zé Osterno, eu estou com uma vaca, uma ovelha, com uma bicheira, e você vendo o animal, aí ele pegava a tirazinha da malva vermelha e rezava e curava também. E ele também rezava por exemplo, tinha um animal, uma pessoa sangrando muito, ele rezava e chamava assim, talhar sangue. Teve uma vez que nós estávamos lá e ele capou um jumento. E a pessoa chegou à visita e ficou conversando. Quando a pessoa saiu, ele lembrou. E o jumento? Ele correu para lá, o jumento já estava se esvaindo em sangue, já estava assim o caminho de sangue. Ele sentou a mão no quarto dele assim, rezou e parou. E tem um segredo que nem todo mundo sabe, mas eu vou contar aqui. Não vai envolver só o nome dele, mas eu acredito também que a família dos outros não vai achar ruim. Ele estava trabalhando na roça, que a gente chamava pé de serra. Era um lugar muito alto. E talvez aproximadamente uns 15 quilômetros de distância, isso era mais ou menos no mês de outubro, novembro, mês de outubro, eu acho. Botaram fogo numa broca aqui, que era até a roça do finado Dalto. E lá tinha 3 pessoas, Zé Osterno, João de Seunia e Quincó. Aí eles pegaram e rezaram de lá achando que era a mata queimando. Então era uma broca que eles tinham colocado o fogo. Apagou o fogo e nem as coivaras queimavam mais. Hoje eu vou falar um pouco sobre a história da minha bisavó, Adelina Alves de Souza, que viveu até os seus 101 anos. E durante toda a sua vida, eu acredito que ela veio para a Terra para servir, de fato, né? Desde pequena, desde sempre ela teve esse interesse pela espiritualidade, que é algo que vai muito além do que a gente vê, muito além dos nossos olhos, né? Ela era uma mãe de 4 filhos, que literalmente tinha que vender o almoço para comprar janta. Muitas vezes passava fome mesmo para servir aos outros. E Deus encontrou nela um refúgio para espiritualidade mesmo, para ter essa saída, né? De fato, ela fazia todos os tipos de reza, né? Desde a reza para aparecer coisas perdidas, para cura de doenças, cólica abdominal em crianças, de tudo um pouco. E até antes mesmo dela falecer, né? Como ela rezava em criança, em adulto, em tudo, os médicos, pela sua idade, disseram para ela, olha, você tem que parar de rezar em adulto, porque, querendo ou não, era uma carga muito forte, uma carga espiritual muito forte para ela, né? E logo após ela parar de rezar, meio que Deus a levou, porque eu acredito que quando uma pessoa tem um propósito na Terra e ela cumpre, né, ela tende a ir, porque Deus deu essa responsabilidade para ela, né? Durante a sua época de mãe mesmo, ela morou em vários lugares, inclusive teve uma época que ela literalmente não tinha casa, né? Ela morava num prédio abandonado de uma escola com seus 4 filhos, não tinha fogão, não tinha piso, a casa não tinha absolutamente nada. E mesmo assim ela se propunha a servir, porque quando a gente vem para servir é isso que tem que ser feito, né? Quando ela chegou a adotar 2 crianças para criar, 2 meninas de outras famílias, porque naquela época tinha muito esse hábito de criar pessoas de outras famílias, porque as pessoas não tinham condição. E
minha mãe costuma dizer que tudo que ela tinha, ela dava. Ela dava absolutamente tudo. Ela não podia ter um presente, não podia ter nada que dava. E voltando um pouco para a questão da reza, mesmo essa questão da espiritualidade, o que ela usava para rezar nos outros era, se não me engano, era muçambê, que eram espécies geralmente de ramos que tinham espinhos, né? Eu acredito que tem alguma ligação com esse lado espiritual também, o uso dessas plantas, desses artifícios, né? E hoje em dia é uma cultura que vem sendo esquecida, né? Vem sendo colocada dentro de uma caixa, dentro de uma mala, que é essa questão das curandeiras, né? Hoje a gente vê que é muito mais escasso do que antigamente. Antes, quando não tinham médicos, quando não tinham especialistas, essa era a saída que a sociedade via, né? Era na própria espiritualidade. Hoje a gente vê que é uma cultura que vem sendo enterrada, é algo que a gente tem que buscar e é uma cultura que tem que ser valorizada. E hoje é muito importante a própria cultura, a própria cidade, nossa cidade de Pionono, buscar trazer de volta nessas raízes, porque é isso que fala sobre nossa verdadeira essência, nosso verdadeiro modo de viver, algo que não pode morrer, é a questão espiritual, né? E assim, eu como bisneta, eu vi pouco, né? Assim que eu nasci, ela já tinha aí seus 90 e tantos anos, ela faleceu com 101 anos, nasceu em 1910 e faleceu em 2011. E até os seus últimos dias de vida, ela dedicou para os outros, para o próximo, porque essa foi sua missão aqui na Terra. Esse ano de 2025, o Departamento de Arte e Cultura de Pionono trouxe à volta a história das benzedeiras e dos benzedores da nossa região, resgatando as memórias do nosso povo e da nossa terra, mantendo viva essa cultura que passa de geração em geração.